Todo esporte, com João Vitor Cirilo. No campo, na quadra, na piscina, no tatame, em todos os lugares. E aqui, no Itacast. Um abraço para você que se liga aqui no YouTube, @Itatiaia Esporte, você das plataformas de áudio também. Obrigado a todos pela audiência. Estamos chegando com a edição 195 do podcast Todo Esporte. A você, ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. Você que nos acompanha em qualquer horário. Vamos lá para a edição 195. Gente, novo ciclo olímpico vai esquentando, né, cada vez mais. Não sei nem se dá para chamar de novo mais, né? Já temos aí um ano e meio quase após Paris 2024. Estamos rumo a Los Angeles 2028. Grandes competições já rolando em vários esportes, né? Grandes campeonatos rolando aí nesse ano, em várias modalidades. E há uma expectativa cada vez mais alta, no nosso caso, no caso do povo brasileiro, quanto à ginástica. Em qualquer que seja a ginástica, né? As suas divisões, né? A gente pensa na ginástica artística, na ginástica rítmica, também na ginástica de trampolim. São muitas as modalidades que o brasileiro vai ficando de olho e esquentando, né? Essa emoção, essa expectativa, com muitos campeonatos mundiais, com etapas de Copa do Mundo. E claro, que a cereja do bolo seja a presença de muitos brasileiros e brasileiras lá em Los Angeles. Bom, a convidada de hoje é da ginástica de trampolim. Alice Gomes, ela que é do Minas Tênis Clube, é natural de Ouro Preto, tem 26 anos, já conversou com a gente aqui, né, no Todo Esporte, no ciclo anterior. Já conversamos sobre a carreira dela, sobre os desafios, e é hora de atualizar o que está acontecendo com ela nesse momento. Ela vive mais um ciclo olímpico, dessa vez na busca para a vaga para Los Angeles. Muitos assuntos na pauta, né? O ano que já pode ser considerado forte para ela, depois de uma lesão, teve que ficar fora por um tempinho, mas já voltou a disputar, já voltou a estar em competição e já voltou a ter resultado também, né? Inclusive com medalhas aí no Brasileiro, presenças e também em pódio em etapas de Copa do Mundo nesse ano, também no individual e no sincronizado, né? Ao lado da Camila Gomes. Camila, que é outra representante brasileira neste ciclo olímpico também, buscando a vaga para Los Angeles. E também vamos falar da preparação para o Campeonato Mundial que está chegando. Campeonato Mundial que vai rolar no próximo mês, entre 6 e 9 de novembro em Pamplona, na Espanha. Vamos falar sobre isso também com a Alice. O sonho olímpico, é claro, vai ser assunto. E também falar um pouquinho de vida pessoal, né? Porque esse ano foi um ano de casório para ela, né? Ela se casou com o Henrique Honorato, a quem nós mandamos um abraço também. Gente boa e um grande atleta de voleibol, seleção brasileira, passou pelo Minas Tênis Clube e agora está na Polônia. E como é que a Alice tem dividido essa vida também, né? Porque tem atuado por aqui, vai partir para a Polônia depois. Como é que tem sido essa logística? Muitos assuntos para a gente conversar e trocar ideia aqui no Todo Esporte 195, a partir de agora, com a Alice Gomes. Vamos lá. Alice, tudo bem? Mais uma vez, muito legal voltar a falar contigo, tudo certo? Tudo bem, eu que agradeço. Como é que tem sido esse 2025 para você? Um ano forte de um novo ciclo começando rumo a Los Angeles, né? Com certeza. Acho que 2025 tem sido um ano mais preparatório, mais tranquilo para todos os atletas, assim, né, que participaram do ciclo olímpico de Paris. Eu acabei fazendo uma cirurgia no início desse ano, em janeiro. Acabei rompendo o menisco de novo e aí tive que fazer outra cirurgia no outro joelho. Então esse ano começou um pouquinho diferente para mim, tive que demorar um pouquinho mais para poder voltar, mas agora já está tudo certo, já participei de várias competições, já estou ativa de novo. Fisicamente 100%? Com certeza, agora sim, 100%. Legal. Pensando justamente em competições, já tem competições fortes acontecendo, daqui a pouquinho tem Mundial, a gente fala disso também, mas pensando em desempenho e resultados, como é que você tem se visto nessa temporada? Então, assim, para falar a verdade, eu esperava até um pouco menos, porque, como eu falei, para a Copa do Mundo de Coimbra, que foi em junho, eu estava ali, na verdade foi final de junho e início de julho, eu estava ali num momento de voltar à competição, voltar à rotina de treinos mais pesado. Então eu sempre falo que eu adquiri isso ao longo da carreira, né, esse pensamento de que quem treina mais tem mais chance de acertar na hora da competição. Então eu tinha, assim, total consciência que eu estava atrás das minhas adversárias ali, porque eu tive menos tempo para treinar, né? Então agora, sim, eu me sinto totalmente preparada, bem fisicamente, já estou fazendo a minha pontuação total nos treinos. Então acho que
por tudo que aconteceu, né, esse ano, a forma como começou, ter ficado agora nessas 2 últimas Copas do Mundo que eu participei, ter medalhado no sincronizado, que fiquei em terceiro, né, com a Camila, e conseguir ficar em 15º nas 2 competições, estar ali entre as 20 melhores do mundo, é um resultado muito bom, sabe? Vindo de uma lesão, vindo de um pós-ciclo, né, de Olimpíada, então acho que só quem compete, só quem faz um ciclo olímpico sabe o quanto que é pesado, assim. Então, esse primeiro ano, eu acho que principalmente porque como foi Tóquio e Paris já muito junto, muito colado, não teve aquele tempo maior, não teve aquele delay de descanso, então eu acho que está sendo muito positivo, eu estou me sentindo muito bem. Entre as competições que vocês têm disputado, tem a competição do sincronizado também, né? Como é que tem sido para você essa parceria, essa modalidade especial nesse novo ciclo? Bom, eu adoro competir sincronizado, né? Eu já falei isso várias vezes. Eu acho que se tivesse sincronizado antes do individual, a chance do individual ser melhor ainda seria maior, porque querendo ou não, você já entra na arena, você tira aquele friozinho na barriga, é bem gostoso. Então, eu e a Camila, a gente não competia juntas desde 2023, né? Então, voltar agora, esse ano, já medalhar numa Copa do Mundo, com um ciclo diferente, pontuação diferente, a gente está fazendo uma série agora de 10 duplos, na verdade 9 duplos e um triplo, então foi bem legal, eu tô feliz. Eu e a Camila, a gente tem uma relação assim boa de companheiras de equipe mesmo, então isso é uma coisa que ajuda muito, né, para o grupo, porque agora, querendo ou não, nós somos as mais velhas e estão chegando aí o Vinícius, o Biel, que são meninos mais novos, como a gente tem mais experiência, tem mais bagagem, então tem sido bem bacana competir o sincronizado e passar isso para eles. Como é que você tem visto o momento da modalidade? A gente fala de ginástica, a gente fala de várias, né? Você tem trampolim, você tem a artística, você tem a rítmica e nós temos visto o público consumindo bastante a ginástica, em especial após esse ciclo de Paris. Como é que tem sido para vocês, atletas, a sua percepção disso também? Cara, assim, eu fico muito feliz porque, igual você falou, né, a confederação, ela é uma só, é a confederação de todas as ginásticas. E acho que a gente não pode nunca esquecer do boom Rebeca Andrade, né, que foi o que eu acho que trouxe mesmo, assim, esse reconhecimento para a modalidade ginástica em si. Então, na verdade, eu fico muito feliz. Eu vi o Mundial que a CBG fez para a ginástica rítmica, que foi no Rio. Foi o maior Mundial da história, foi assim, maravilhoso. Ver o crescimento da ginástica rítmica é muito bacana, ver as meninas medalhando, né? Porque a gente sabe o quanto é difícil medalhar num cenário de competições internacionais. Porque, querendo ou não, sempre tem aquela do país favorito, o país que é sede. Eu falo que às vezes assim, um chinês ele faz a mesma coisa que o brasileiro faz, mas o chinês é menos despontuado, porque é um país que já tem mais tradição. Então a gente vem lutando, né, muito contra isso também. Então para mim é a felicidade muito grande de ver não só a ginástica de trampolim, a rítmica, a artística, todas as ginásticas, né, nesse momento, nessa crescente. Até o ano passado a gente tinha um representante só na ginástica de trampolim em Olimpíadas e a gente conseguiu ir com a Camila e com o Ryan. Então, assim, acho que os resultados poderiam sim ter sido um pouco melhores, mas que só deram mais força e mais propósito para a gente crescer nesse ciclo e com certeza fazer um ciclo melhor até Los Angeles. Momento coletivo da ginástica de trampolim, como é que você avalia o desempenho da turma também? Estamos falando de você, claro, evidentemente, mas a modalidade em especial, o que você vê de necessidades, como é que você vê nesse momento, no momento que ainda é de evolução, de um novo ciclo começando, como você destacou? Eu acho que assim, aqui no Minas fica até difícil de falar porque a gente tem toda a estrutura que um atleta precisa, né? Então, a minha realidade, infelizmente, não é a realidade de todos os outros atletas. Então, assim, eu tento passar o que eu posso, né, com a experiência, treinando fora, agora na Polônia, vendo outras competições, vendo outros atletas. Então, eu tento sempre passar para eles, assim, que a gente pode fazer mais, sabe? Mesmo com o pouco que a gente tem. Porque às vezes gera muita comparação, a ginástica rítmica, a ginástica artística, mas eu vejo que o trampolim precisa cada vez se unir mais para ter esse crescimento. Então eu vejo que assim, a Camila agora está um pouco mais velha, é um novo ciclo, é um ciclo que valoriza mais quem faz mais dificuldade, mais triplos, tem bonificação para quem faz mais triplos, mais piruetas. Então ela tem muita experiência, mas já está um pouco mais velha, então ela treina um pouco menos. Mas nós temos o Biel, temos o Vinícius, temos o Wallace, o Gabrielzinho de Ouro Preto. Tem a Malu, a Júlia no feminino. A Maria Luísa, infelizmente, né, do Rio, teve uma lesão, mas está se recuperando. Tenho certeza que ela vai voltar muito bem. Mas eu vejo que a modalidade, assim, está num momento
de transformação, de crescente, é uma coisa muito boa. O Ryan é um menino de muito talento, né? A gente não pode nunca esquecer disso. Ele é muito novo ainda também, acho que o Ryan tem 24 ou 23 anos, o Biel tá aí com 21, então assim, são meninos que podem ainda fazer 2, 3 ciclos, sabe? Então eu vejo que é um momento muito bom para a modalidade de crescimento, de evolução e como eu falei, o que eu e a Camila a gente puder ajudar, né, com a experiência, pra gente é uma maravilha. Campeonato Mundial, mês que vem, o que você está esperando, o que você está aguardando já dessa competição? Ai, cara, fala a verdade, estou muito feliz de estar indo competir. Porque, assim, no início do ano, como eu machuquei, eu fiquei muito assim, cara, será que vai dar? Porque, querendo ou não, como você já começa um ciclo, né? Se machucando, tendo que passar por uma cirurgia. Eu acabei operando na Polônia, sozinha, não tinha como eu voltar para operar aqui. Então, foi, assim, uma experiência, foi de um crescimento muito grande. E eu estou muito grata de estar indo competir, porque eu acho que a parte mais importante é essa. Eu sempre falo com os meninos o quanto a competição passa rápido. A gente chega lá e aí, num estalo de dedo, assim, a competição passa. Então, o que eu estou esperando é aproveitar muito, é conseguir fazer as minhas séries, porque eu venho treinando muito, é conseguir enxergar assim, mais o que os árbitros querem, que foi o que a gente conseguiu ver nessas últimas Copas do Mundo e com certeza ficar aí entre as 20 do mundo, né? Porque hoje a gente, com a volta da Rússia e a Bielorrússia, a gente sabe que ficou muito mais difícil. Porque para uma semifinal são 24, mas para uma final são 8. Então, se você contar 2 chinesas, 2 russas, 2 belorrussas, só ficam 2 vagas, sendo que a campeã olímpica está aí nesse meio. Tem a Madeline da Nova Zelândia agora, que está fazendo uma série com 4 triplos. Então, assim, tem muitas meninas boas, tem muita coisa, mas competição é competição, né? Eu acho que, assim, chegar no topo, que foi o que a gente fez, é difícil, mas se manter é muito mais. Então, para esse ciclo agora, que está se iniciando, é o primeiro mundial do ciclo, né? Eu vejo que eu quero acertar as minhas séries, fazer o que eu venho treinando e, com certeza, ganhar mais experiência para me sentir melhor e mais preparada ao longo do ciclo para chegar bem e conseguir a classificação no Campeonato Mundial em 2027, né, que antecede os Jogos Olímpicos. Vida nova para você também, né? Vida de casada, tá vendo? Tá vendo? Fotos maravilhosas nas redes sociais, inclusive. Como é que tem sido para você casar isso tudo, cara? Vida pessoal e vida de atleta, porque vida de atleta é uma loucura também. A gente estava conversando fora do ar sobre a logística. Não é fácil, né, Alice? Não, com certeza não é fácil. Assim, eu falo que o Henrique, ele torna tudo muito mais fácil, porque a gente era amigo antes, então a gente consegue conversar, manter uma logística. Eu acho que quando os dois são atletas, né, ambos conseguem se entender, conseguem entender o momento que um tá numa competição, em outra. E assim, para casar foi na risca, né? Eu consegui a data ali pós-mundial e falei, vai ter que ser essa, tanto que o Lucarelli acabou casando um dia antes da gente, porque foi o dia que eles tiveram folga, então assim, é corrido mesmo. O ano foi, acho que esse ano foi um dos melhores anos da minha vida, assim, em termos de pessoal, né? Porque a gente tem a vida dentro do esporte, mas também tem a vida pessoal. Então, estou muito feliz, estou muito realizada de ter casado, de estar construindo mesmo, né, uma família com o Henrique. E o bom é que, como eu falei, a gente se entende, né? Porque ele é do vôlei, eu sou da ginástica, então os dois estão ali no esporte, estão competindo, estão treinando, agora com horário diferente, né? Porque ele já foi para a Polônia. Eu vou ficar aqui com o pessoal até o Mundial, a gente achou melhor assim a logística. E daqui a pouco a gente está junto de novo, então tá tudo certo. É isso aí. Para fechar, seus próximos planos, como é que está desenhado na sua cabeça? Curto e médio prazo, porque é sempre legal falar sobre isso, sobre objetivos, o que você está planejando alcançar após esse 2025, que você tem essa questão médica, que você se recupera, volta a competir, você está falando de uma satisfação, já está competindo nesse nível, o que você está projetando para os próximos passos? Então, assim, eu planejo que seja realmente um ciclo muito especial também, porque a gente nunca sabe quando é o último ciclo, quando não é, mas a gente tem os planos, né, pessoais, e eu tenho um sonho muito grande de ser mãe, então depois das Olimpíadas de 2028, se Deus quiser, eu quero realizar esse sonho. Então, não estou falando que vai ser o meu último ciclo, mas eu quero que esse ciclo seja ainda mais especial com a conclusão de participar dos Jogos Olímpicos, né? Então, assim, o que eu tenho planejado ao longo desse tempo é focar muito nos meus treinos, de aumentar um pouco mais a dificuldade da minha série,
ali de fazer os 3 triples ou mais, porque agora tem mais bonificação para quem faz mais triplos ou piruetas, então isso é importante, é uma coisa também que a gente viu assim, que impressiona os árbitros, sabe? Então trabalhar nessa tecla de aumentar aí a dificuldade, os triplos, as piruetas, e conseguir ter bons resultados. Eu acho que assim, me manter ali entre as 10 melhores do mundo, 15º, é um bom resultado para agora, igual esses resultados que eu tive, mas a gente quer crescer, né? A gente quer mais, a gente quer medalha, a gente sabe que pode. Eu acho que essas 2 competições foram muito importantes para a gente ver que a gente está ali, sabe? Porque mesmo voltando de uma lesão, eu consegui ficar entre as 15 do mundo, então isso é muito importante, eu acho que isso tem que ser levado em conta, sabe? E de calendário, assim, a gente ainda precisa esperar, né? A CBG, a comissão técnica, sentar a equipe multidisciplinar e decidir o que vai ser do ano que vem, mas eu sei que a primeira Copa do Mundo, que é em fevereiro, a gente não vai participar, então o primeiro semestre vai ser um pouco mais tranquilo, mas a partir de maio a gente já tem Pan-Americano e aí brasileiro, várias etapas de Copa do Mundo, para no final também ter o Mundial, que ano que vem vai ser na China. Então, assim, a gente, atleta, sempre pensa a médio, longo prazo. Nunca dá para pensar no curto prazo. Então, assim, é manter focada nos meus treinamentos, fazer tudo que eu venho fazendo, manter um bom corpo mesmo agora, né? Um bom shape, como a gente fala, porque a gente vai ficando mais velho, a gente vê que isso é importante. Eu paro, assim, para ver, eu cheguei aqui com 14 anos, né? Hoje eu tô com 26, então faz diferença, a gente sabe. Mas, com certeza, manter a ginástica de trampolim no topo, representar muito bem o Minas e a seleção. Alice, muito sucesso para você. Vamos voltar a nos falar ao longo desse ciclo rumo a Los Angeles. Com certeza, eu que agradeço. Muito obrigada. Alice Gomes com a gente aqui no Todo Esporte. Obrigado a ela, obrigado aos companheiros do Minas pela recepção de sempre. Acompanhamos aí um dia de treinamentos por lá no Minas Tênis Clube, em alguns esportes, e aproveitamos para gravar algumas entrevistas. Obrigado em especial ao Luiz Augusto da assessoria, que trocou ideia com a gente também, nos auxiliou com essas entrevistas aqui que a gente traz no Todo Esporte. Bom, vamos acompanhar o Campeonato Mundial da Ginástica de Trampolim e informar, claro, ao longo da programação da Itatiaia, tomara que com bons resultados para a Alice, né? Ao longo desse ciclo olímpico, estamos de olho em todo mundo que pode marcar presença em Los Angeles 2028 e estamos na torcida para que seja o caso da Alice. A você que esteve conosco aqui no Todo Esporte, mais uma vez, o nosso obrigado. Deixa o like, você que está no @Itatiaia Esporte no YouTube. Se quiser acompanhar todas as edições anteriores, vá na home deste vídeo, na home deste canal, né, do Itatiaia Esporte, tem lá podcasts, acompanhe todas as edições publicadas nesse canal. Se quiser acompanhar também em áudio, nas plataformas de áudio está mais fácil. Todas as edições anteriores publicadas para você. Semana que vem tem mais Todo o Esporte, uma edição 200. Abraço a todos.